Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Noticiário Manhã desta quarta-feira, dia 2 de julho. E nós começamos esta edição para dizer que 5 carros foram incendiados nesta madrugada em uma loja de veículos da Avenida Itavuvu, na zona norte de Sorocaba. De acordo com as primeiras informações da polícia, o caso tem características de ser criminoso. O fogo, felizmente, já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido. A ocorrência foi registrada no Plantão Norte e será investigada. E agora nós trazemos para você, motorista, as informações e as atualizações do trânsito na região. São 7 horas e 1 minuto, a gente vê aí imagens ao vivo da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, em Sorocaba. Para os motoristas que acessam neste momento as principais ruas e avenidas da cidade, o trânsito segue tranquilo nesta manhã. Lembrando que a Avenida Barão de Tatuí já está totalmente liberada. Ela ficou interditada por conta de obras do SAI. Em Salto de Pirapora, infelizmente, tivemos acidente agora há pouco. Um homem morreu ao atropelar uma vaca no quilômetro 123 da rodovia Francisco José Ayub, que liga a cidade de Pilar do Sul. Ele saía da chácara dele com destino à capital. O acidente não interditou nenhuma faixa. Para quem vai utilizar as rodovias nos sistemas Anhanguera Bandeirantes, na região de Jundiaí, e também no sistema Castelo Raposo, na região de Sorocaba e Itapetininga, o tráfego é tranquilo nos dois sentidos. O movimento só fica maior na chegada à capital paulista. E por falar em rodovia, o recado é para os motoristas de Itapetininga ou para aqueles que costumam seguir para aquela região pela Raposo Tavares. Nesta terça-feira foi entregue a duplicação da rodovia. Ao todo, serão mais de 42 quilômetros de pista que contou com um investimento de 216 milhões de reais. A obra, que demorou mais de 2 anos para ser entregue, foi desenvolvida pela concessionária que administra a estrada em cumprimento ao acordo de concessão da rodovia. O novo trecho entre Araçoiaba da Serra e Itapetininga beneficia ainda outros 3 municípios da região: Capela do Alto, Sarapuí e Alambari. E ainda falando em rodovias, o motorista que costuma acessar as estradas paulistas já paga mais caro pelo preço do pedágio. Quem utiliza as vias como meio de trabalho, o reajuste vai fazer diferença no bolso e no orçamento. Veja. Não teve jeito, a carga ficou mais pesada. As entregas de bebidas, fios e outros produtos industriais agora custam mais para serem transportadas, independentemente do tamanho do caminhão. E ninguém quer assumir essa conta. E hoje o repasse é imediato, será repassado para todos os clientes. 50 caminhões desta transportadora de Sorocaba despacham mercadorias para quase todo o país. Mesmo os caminhoneiros que seguem para outros estados vão pagar mais caro. Então o cliente reclama e também repassa. Infelizmente quem paga é o cliente final. Os novos preços dos pedágios na nossa região agora são: no sistema Anhanguera Bandeirantes, de Jundiaí a São Paulo, passou de R$ 7,30 para R$ 7,70. Em um mês, são R$ 16 a mais. O pedágio da rodovia Castelo Branco, em Itu, teve aumento de 6,67%. Já na rodovia José Hermílio de Moraes, a Castelinho, subiu para R$ 5,40, 8% a mais. Em alumínio, na rodovia Raposo Tavares, o valor aumentou 40 centavos e atingiu os R$ 7,00. Na Marechal Rondon, em Porto Feliz, o pedágio passou de R$ 5,90 para R$ 6,30. E para quem vai ao litoral pela Via Anchieta, o aumento foi de 80 centavos. O pedágio passou de R$ 21,20 para R$ 22,00. O motorista paga o mesmo valor na rodovia dos imigrantes. Quem não tem outra alternativa e precisa passar pelas cancelas do pedágio, reclama dos novos valores. E eu acho que vai ter mais recessão depois da Copa também, viu? Aí vai vir paulada. Já usei 2 praças de pedágio e já paguei mais caro já. Mas também há quem prefira trafegar pelas rodovias pedagiadas por conta de suporte mecânico e segurança. Castelo Branco, né, Bandeirantes, Anhanguera, pelo menos está bem cuidada. No bolso mexe um pouco, mas eu notei e gostei assim, da rodovia, porque acho que é melhoras, né?
para a rodovia. Assim esperamos. E olha só esta imagem que impressionante. Um caminhão subiu em cima de um carro no começo desta terça-feira na rodovia Quintino de Lima, que liga São Roque a Ibiúna. Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu em uma passagem estreita, depois que os dois veículos tentaram passar ao mesmo tempo pelo local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Até a retirada dos veículos, a passagem ficou interditada e já foi liberada. Agora são 7h07. Muito bom dia para você que sintoniza aqui na TV Sorocaba SBT e acompanha conosco o Noticidade Manhã. Olha só, um homem que se passava por várias profissões, entre elas delegado e médico, foi preso por suspeita de abusar sexualmente de adolescentes. Uma vítima é de Itu e a outra de Sorocaba. Oficial do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, médico psiquiatra, delegado federal. Essas são algumas das identidades que Wilson Rogério Rosa assumia para enganar as mulheres com quem se envolvia. Ele não era nada disso. O homem de 41 anos havia sido condenado por latrocínio e atentado violento ao pudor cometido nos anos 90. Passou 17 anos na cadeia e estava em liberdade condicional e aplicava golpes em mulheres. Para convencê-las, além das fardas e fotos, usava um giroflex no carro e apresentava crachás como este, de major. Em uma das fotos encontrada na casa de uma das vítimas, é fácil perceber a montagem. Wilson Rogério enganou pelo menos 3 mulheres. Ele as fazia pedirem empréstimos e chegou a pegar o cartão da pensão de uma delas, viúva. Para uma das vítimas, o prejuízo foi de R$50 mil. A parte mais assustadora foi descoberta depois da prisão. A polícia encontrou o suspeito no estacionamento de um shopping. Ele resistiu à prisão e ainda tentou se livrar de um celular, o arremessando contra a parede. No aparelho, investigadores encontraram vídeos pornográficos. O homem tinha registrado os abusos sexuais que cometeu contra as filhas de uma das vítimas, garotas de 11 e 16 anos. A família mora em Itu. Segundo o depoimento das vítimas, o homem dizia que iria aplicar nas meninas uma técnica de massagem para várias finalidades, como emagrecimento e para tratar problemas na coluna. Para cometer os estupros, ele aplicava anestésicos. Uma das mulheres ainda era agredida. O que a gente apurou é que ele alegava que estava fazendo um tratamento, né? Então ele fazia o tratamento com as crianças, inclusive com a mulher com quem ele convivia. Para violentar as crianças, ele ficava sozinho. Ele permanecia sozinho com a criança ficava de costas, ela não percebia que ele estava fazendo isso, mas ele filmava, né? Esse ato, ele ficava filmando. O pai de outra vítima, de Sorocaba, chegou a desconfiar das várias profissões que Wilson Rogério dizia exercer. Mas o estelionatário era convincente. Era bom de conversa, convencia. Contava boas histórias, a gente ficava até meio abismado de saber que a história era muito... Achava que era verídica, né? Mas a gente ficava com o pé atrás porque a gente pensava assim, não descansa, não... Qual horário que tem para descansar? Depois que surgiram as primeiras suspeitas de golpes, vários BOs foram registrados contra o estelionatário e outras vítimas podem colaborar com informações. Para novas denúncias, as vítimas podem entrar em contato com o 1º Distrito Policial de Sorocaba pelo telefone 15 3232 2150. E uma das 3 meninas desaparecidas que nós mostramos ontem aqui no Noticidade Manhã voltou para casa em Alumínio. Segundo a polícia, Natália Rodrigues Vaz, de 16 anos, retornou nesta terça-feira mesmo, mas não quis dizer onde as amigas Maiara e Raíssa estão. As meninas saíram de casa no dia 23 de julho com sacolas de roupas. Segundo a mãe de uma delas, as 3 foram vistas no último final de semana em um bar na cidade de Amador Bueno. Se você tiver informações sobre as outras jovens, pode entrar em contato com a Delegacia de Alumínio pelo telefone, que é esse que aparece na sua tela, 11 4715 1477. E agora nós vamos à redação do SBT Manhã, na capital, para saber os destaques desta quarta-feira. Um policial militar foi morto em São Paulo. A polícia acredita que os criminosos queriam roubar o carro dele. Alexandre de Souza tinha 41 anos. Segundo as investigações, a mulher e o filho de 2 anos, o PM, já tinham entrado em casa quando o cabo foi morto. A polícia acredita que 3 homens participaram da ação.
2 teriam ficado em um carro e um teria abordado o policial militar. Alexandre ainda teria entrado em luta corporal com ele e acabou sendo baleado 3 vezes. A vítima foi socorrida, mas não resistiu, morreu no hospital. Até agora, nenhum dos bandidos foi preso. De São Paulo, Larice Neves para o SBT Manhã. Em busca de uma operação pacífica, a Polícia Militar em Votorantim discutiu nesta terça-feira uma reintegração de posse. Tudo por conta de uma provável retirada das famílias em uma área em Iperó. A reunião foi em Votorantim, no batalhão da Polícia Militar, que abrange a cidade de Iperó. Alguns sem terras fretaram um ônibus para chegar até o local. Participaram representantes das famílias que fizeram a ocupação e o proprietário do terreno, no bairro Jorge Wetter. Durante o encontro, a PM manifestou preocupação em evitar conflitos durante a retirada, prevista para os próximos 10 dias. A PM tem essa consciência, essa situação de estar preocupado com crianças, com a integridade física da pessoa em si, com a dignidade da pessoa em si, seja crianças, adolescentes, os velhos, os acamados, nós temos essa preocupação. Então, visando isso aí, para que eles possam antecipar a retirada desse pessoal, dessa situação, estar preparado para sair do local, a gente faz essa reunião de conscientização. No início de junho, a juíza Heloísa Nogueira, da 2ª Vara de Boituva, determinou o cumprimento de um mandado de reintegração de posse, ou seja, a retirada das famílias do local. O advogado dos ocupantes entrou com um recurso na 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. A ocupação na propriedade particular de 15 mil metros quadrados começou há um mês. Sem terras, montaram barracas e uma cerca para delimitar a parte ocupada, 1/3 do terreno. Somos em 150 famílias lá e nós queremos que tenha um local para nós ter uma moradia digna, entendeu? O grupo afirma que nada é produtivo ali. As razões do pessoal dessas 130 famílias que estão ali acampadas, elas são plausíveis. Por que digo isso? Porque a terra, ali, aquele pedaço de terra, são cerca de 15 mil metros, é uma grande área rural, ela não cumpre a sua função social, ela está abandonada há 30 anos, cerca de 29 anos para ser mais preciso, e a terra ali, ela é passível de reforma agrária. O dono do terreno nega que a área esteja abandonada. Como é que eu vou abandonar uma coisa que é minha? Eu tenho outra propriedade, não tenho só essa. Propriedade nenhuma minha está abandonada. Acontece o seguinte, porque você vê boi lá e não vê gente, então está abandonada. Eu não preciso estar lá o dia inteiro. Eu sou advogado, tenho outras atividades para fazer. Não tem que ficar exclusivamente ali. As famílias estão preocupadas com o que acontecerá depois da retirada. Saber o que vão fazer com a gente, porque são 150 famílias que a maioria deles estão desempregados. Segundo a secretária de governo, os sem terras podem se cadastrar em programas de habitação da cidade. Nós faremos os cadastros daquelas famílias que forem buscar um auxílio da prefeitura e verificaremos caso a caso o que será possível ser feito para cada situação individual, né? E só para informação, foi negado o recurso que o advogado das famílias havia pedido no Tribunal de Justiça de São Paulo.